autoridade, em nome de Jesus. Diga amém. Abra comigo a sua Bíblia em Hebreus capítulo 11. Amanhã às 3h nós temos café com ele. As irmãs estão convidadas. Vamos ter uma palavra boa, gostosa, né? Só derivada para as mulheres. Hebreus capítulo 11, versículo de número 1 e versículo de número 6. Hebreus capítulo 11, versículo de número 1 e versículo de número 6. Todos acharam? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Podem se assentar. Fé é uma palavra tão pequena. Eu acho que por ela ser uma palavra... Acende a luz aqui para mim, fazendo um favor. Isso. Por ela ser uma palavra tão pequena, obrigada, ela muitas vezes é mistificada, distorcida e mal interpretada. Por isso que a palavra do Senhor, ela esclarece o que é fé, para que não houvesse esses erros teológicos. Mas mesmo tendo a explicação do que é fé, acontecem inúmeros erros teológicos. A Bíblia diz que a fé é um fundamento firme. Ela não é sensações, ela não é imaginação, ela não é pensamento, ela não é ideais, ela não é um objetivo. O que é um fundamento? Um fundamento é aquilo que você tem abaixo dos seus pés. Isso é um fundamento. É aquilo que está lá, enraizado, lá embaixo. Quando você faz um prédio, conforme você vai aumentando os apartamentos, você tem que aprofundar e fortalecer as agulhas. Então, a fé é um firme fundamento. Então, a palavra coloca um adjetivo sobre esse fundamento. É um firme fundamento. O que diz mais o versículo? Porque é o quê? Um firme fundamento de qualquer coisa? Não, ela fala é um firme fundamento, pastor. Eu acho que a fé é um firme fundamento de ideais. O outro diz, não, eu acho que a fé é um firme fundamento de sentimentos. O outro, não, eu acho que a fé é um firme fundamento de pensamento. Não. A fé é um firme fundamento das coisas que se esperam. Ou seja, tudo que você espera tem que ter um fundamento. E qual é esse fundamento? Do que ele é feito? Ele é feito da palavra, ou seja, tudo que você tem que esperar na sua vida tem que estar fundamentado aqui. Só esse é o fundamento. Você pode ver que o escritor começa a escrever sobre as criações do mundo e sobre pelo qual foram criadas, pela palavra de Deus. Então, tudo que você espera na vida, para que você tenha fé naquilo, você tem que encontrar dentro da Escritura. Só a Escritura dá fundamento para as coisas que você espera. Se você espera algo que não está na Escritura, não adianta querer ter fé para aquilo que não vai dar certo. Outra coisa, e ela é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Como que você vai ter uma prova daquilo que você não está tateando, daquilo que você não está tocando, daquilo que você não está enxergando? Diz para mim. Nas suas emoções, nos seus sentidos, nas suas sensações? Não, no seu espírito. Porque quando você fundamenta o que você espera na palavra, o seu espírito une-se à palavra de tal maneira que você começa a ser testificado
Não é isso que o apóstolo Paulo diz, que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito. Então você começa a ser testificado, ou seja, você tem certezas sem enxergar, você tem certezas sem tatear. Por quê? Porque alcançou o fundamento da palavra, alcançou a região espiritual. Não está mais apenas em cima, não está mais na superfície, que são as suas emoções e os seus sentimentos. Alcançou a região espiritual. Ali a sua mente é renovada, só no espiritual. Ali a sua esperança, ela começa a gerar o quê? Certezas. Então ela sai de esperança e começa a ser certezas, das quais você não precisa de prova humana, porque alcançou uma região espiritual. Recapitulando, a fé, diga comigo, a fé não é na superfície. Ela tem que ser baseada na palavra, para que ela gere esperança fundamentada na Escritura e venha alcançar as regiões espirituais e gerar completa certeza. A certeza e convicção vem de uma fé não superficial, mas uma fé que é rudimentada na Escritura, e então, ela por ser fundamentada na Escritura, ela tem como regente o Espírito Santo, que vai transferir esta esperança e transformá-la em certeza. Então, você começa a ter esperança, e de esperança, o Espírito Santo transforma em certeza. Isso é fé. É uma esperança. Você ficou grávido, espiritualmente. Você teve esperança, essa gravidez. Depois você concebeu, que é a fé. A fé é a gestação da esperança. Isso é fé. Fé não é pensamento positivo. Fé não é convicção baseada em perspectiva e ideal. Não. A fé é uma coisa só sua. Porque ela só pode ser fundamentada não na palavra escrita, mas na palavra aqui, ministrada aqui, escrita aqui. Não adianta você chegar para o Espírito Santo e dizer: Espírito Santo, eu creio nisso, eu creio naquilo. Não, você tem que falar: eu creio aqui. Ele só pode gerar certeza da esperança da palavra que está escrita dentro de você. Você não pode olhar para a Escritura e dizer: Senhor, eu creio, e a palavra está distante de você. Você precisa estar enturmado, envolvido com a palavra. A palavra tem que ter estado escrita no seu coração, para que ela possa, por meio do Espírito Santo. Por isso que tem gente que tem fé maior e tem gente que tem fé menor. Jesus mesmo diz que tem gente que tem fé doente, pequena fé, grande é a tua fé. Tem fé pequena e tem fé grande. Quais são as pessoas com uma fé não grande, mas à altura de suas necessidades? São as pessoas que permitem que a palavra seja escrita no coração. A palavra escrita no coração vai ser usada pelo Espírito Santo para gerar esperança. Essa esperança vai ser concebida pelo seu espírito, não pelas suas sensações e emoções, e então vai gerar certezas. Isso é a fé, é a mistura da esperança, concebida pelo fundamento da palavra, que vai gerar o quê? Certeza. Você tem certeza, não porque te disseram, não porque você é uma pessoa otimista, não. Você tem certeza porque aquilo foi testificado dentro de você. Agora eu quero fazer uma grande pergunta para você. Quais são as pessoas que com mais facilidade conseguem ter mais fé? Se você já descobriu o que é fé. Quem havia entendido a explicação da fé de uma maneira assim? Quem nunca ouviu uma explicação da fé dessa maneira? Presta atenção comigo. O que fazer se você sabe que a fé
ela vem pela palavra, ministrada e escrita aqui. E ela é a ação do Espírito Santo nesta palavra, gerando esperança e transformando essa esperança em convicção. Quais são as pessoas que mais têm inclinação por ter uma fé maior? Vamos lá, diga para o seu irmão. Jovem rico chega para Jesus e diz assim: eu quero ser salvo. Pega tudo o que você tem, dá aos pobres e me segue. Zaqueu: Senhor, eu. Quais são as pessoas que têm fé maior? São as que rendem a palavra. Deus está certo, eu estou errado. A vida inteira, Deus está certo, eu estou errado. Deus está certo, eu estou errado. Deus está certo, eu estou errado. Seja Deus verdadeiro e eu mentiroso. Deus sempre está certo. Tudo que Ele faz é segundo. Ele não faz primeiro, Ele faz segundo. Ele copia. Ele copia o Espírito Santo, Ele copia Jesus, Ele copia os apóstolos, Ele copia. Ele não tem uma ordenação própria, Ele copia. Então as pessoas que obedecem à palavra, que têm mais facilidade de render-se aos mandamentos, cujo coração se rende com maior propriedade, são pessoas que elas são mais habilidosas para ter fé. Por quê? Porque elas amam a palavra, querem viver a palavra, querem seguir a palavra. E, consequentemente, a fé delas é maior. Quero que você vá comigo, um homem de uma fé pequena. João capítulo 21. João capítulo 20. Tomé. Um homem de uma fé pequena. O peso da incredulidade. Sabe qual é o peso da incredulidade? Você ficar marcado para o resto da vida. Esse é o peso da incredulidade. Existem muitas coisas que nós admitimos na nossa vida, correto? Não existem coisas que você é até meio assim relevante com você mesmo? Não tem. Nós somos relevantes conosco em algumas situações, não é verdade? Você é relevante, por exemplo, quando você não está aquele dia legal, você fica se cobrando: nossa, eu devia estar feliz hoje, olha que sol lindo, olha que eu tenho água para beber. Não, o dia que você não está legal, estou meio triste hoje, Senhor me ajuda e vai embora. Você não é relevante? O dia, por exemplo, que você não está com a saúde lá, aquelas coisas, você não é relevante? Considera, diz Eclesiastes, quantos dias você passa bem? Então você tem que considerar os dias maus. Mas sabe uma coisa que o crente não pode relevar? É a incredulidade em Jesus Cristo. Quando a sua alma começar a duvidar dele, você dá um safanão nela e você põe ela no lugar dela. A incredulidade é algo que você não pode aceitar. Jamais. Por quê? Porque a incredulidade é definhante, é uma gangrena que vai corrompendo a sua alma. Você começa a perder esperança, de repente você gera insegurança, da insegurança você passa para o medo, do medo para a amargura, da amargura para negar Jesus, negar a fé, negar o mandamento, é meio passo. Você não aceita a incredulidade na sua vida de forma alguma. Às vezes você aceita ficar irritado, fiquei irritado, errei, falei, não deveria. Você aceita não estar bem aquele dia e tal, você pede perdão. Mas ser incrédulo de forma alguma. Por quê? Porque a incredulidade, ela é viciante. A alma vicia em desacreditar do Evangelho, em desacreditar de Jesus. Ela vicia. Ela começa a se embrenhar por um caminho. Quando você percebe, você olha para a Escritura como se você estivesse lendo qualquer coisa. Você escuta a palavra como se você estivesse ouvindo qualquer coisa. Aquilo não arde mais no seu peito, aquilo não arde mais no seu coração, não gera vida. A incredulidade é assim: quando você está vendo, você está um morto-vivo dentro da igreja, você está morno, você está só corporeamente pregando, corporeamente cantando, corporemente servindo. A fé, ela é inafiançável,
incalculável e inegociável. Eu creio em Deus, não tem mas, não tem porém, não tem contudo. Eu creio em Deus e ponto. Acabou. O meu problema é com Deus. A minha questão é obedecer. Deus vai resolver as minhas situações. Essa é a grande questão. É onde os crentes têm falhado. Os crentes têm usufruído de uma fé mentirosa, sensacionalista, que os tem abandonado nas horas de maior necessidade. É a mesma coisa que você cultivar um amigo ou um casamento, do qual tudo é mentira. E na maior necessidade da sua vida, a Bíblia diz que você é pego de surpresa e aquilo não existe. Não é amigo coisa nenhuma e não existe fidelidade coisa nenhuma. E aí? É igual vinagre nos dentes, diz a Bíblia, um amigo falso. E aí? Você gera uma fé falsa. Você acredita que tem fé e você não tem. E aí, como é que você vai fazer? Como é que você vai fazer com a tua vida? Como é que você vai fazer com a tua história? Se você não é alguém que gera, não é alguém que concebe, não é alguém que tem uma esperança fundamentada no Evangelho e na palavra, porque você recebe somente a palavra de Deus escrita no seu coração, vai gerar esperança, não é a palavra ouvida. Muitas pessoas ouvem a palavra, não é a palavra ouvida, é a palavra escrita, e a palavra escrita no seu coração é aquela que se torna prática. Diga, o Espírito Santo só pode escrever mandamentos no meu coração quando são vividos. Tem coração que está limpinho, não tem nada escrito. Mas a cabeça está cheia de informação. O que adianta? Nada. O Espírito Santo só escreve no seu coração aquilo que você vive. Quando você obedece mandamento, você sangra emocionalmente. Quando você obedece à Escritura, você sangra emocionalmente. Você abnega, você renuncia, você morre a cada dia. Diga, eu entendi. João capítulo 20, versículo de número 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Quando é que Jesus veio? Versículo 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. João, capítulo 20, versículo 20, e dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus, outra vez, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo, aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados, e a quem retiverdes, lhes são retidos. Estavam todos reunidos, amedrontados, Jesus chega sem abrir a porta, e Jesus faz uma obra maravilhosa no meio dos que estavam reunidos. Pergunta para o teu irmão, onde é que estava Tomé? Pergunta para ele. Ele sabe? Também não sei, até hoje não descobri. Onde é que ele estava? Diz para mim onde é que ele deveria estar. Onde é que o crente deve estar quando ele está na frente da televisão assistindo Netflix? E tem culto. Culto é um chamado. Culto é um toque de uma trombeta. Onde é que o crente tem que estar? Quando ele está no celular, passa horas no celular e não tem um tempo para dobrar o seu joelho. Onde é que estava? A grande questão é, você precisa entender que igreja não é um ser isolado. Igreja é comunhão. Você tem que ter comunhão com seus irmãos, comunhão participativa. A igreja primitiva, estavam todos reunidos em o mesmo lugar, todos comiam juntos. Tem que ter comunhão,
Tem que ter participação. O que o diabo quer? Ah, não, só dá conversa. Ah, não, eu não gosto, eu sou sozinho mesmo, eu não gosto muito. O diabo gosta disso, por quê? Coisas isoladas são mais fáceis de ser afetadas. Ovelha isoladas é ovelha à mercê do lobo. Onde Tomé estava, Tomé deveria estar com os outros, mas ele não estava. Por quê? A grande pergunta é por quê? Por que pessoas evitam ter comunhão? A comunhão foi estabelecida por Jesus. Não fui eu, não fui você quem determinou. Foi Jesus Cristo. Ele determinou. Sejam um. Quando você toma ceia e você não tem comunhão, você está mentindo para você mesmo. Você não está discernindo o corpo do Senhor. Por quê? Porque você não é um com a igreja. Você tem que ser um, você tem comunhão, você tem que participar do seu grupo, você tem que participar, você tem que ter amizade com pessoas, não digo com todas, mas você tem que ter comunhão. A comunhão cura, a comunhão sara. Onde é que estava Tomé? Não sei. A Bíblia diz que Tomé não estava. Ele perde a alegria de ver Jesus. Ele perde o sopro do Espírito Santo. Ele perde a paz ministrada por Jesus Cristo. Jesus alegrou-os com a presença dele. Jesus ministrou a paz e Jesus deu-lhes o Espírito Santo. O crente que não se enturma, que não se associa, ele perde. Ele é triste, ele não é feliz, porque a comunhão traz alegria. Ele não tem paz, porque a comunhão traz paz, uns para com os outros. Ele é diminuído no Espírito Santo, porque o Espírito Santo age em comunhão. Age em comunhão. Então é necessário ter comunhão. Versículo de número 25. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado. Olha, quanto sinal ele quer? Eu quero ver o sinal dos cravos nas mãos, eu quero pôr o dedo nos cravos, ver, pôr o dedo, pôr a mão no lado, de maneira nenhuma eu crerei. Quanta exigência. Quantas exigências ele fez? Várias. Todas elas relacionadas aos sentidos humanos. Toque e visão. Característica da pessoa incrédula. Jesus diz assim: e as minhas ovelhas me verão e me seguirão. Diga amém. Amém nada. O que João 10 diz? A unção sacerdotal, ela era posta no olho ou na orelha direita? Por quê? E a fé vem pelo ver. É isso? Toda pessoa incrédula é viciada nisso aqui. Ela tenta. Tudo isso aqui. Tudo está vendo, repara nos outros, repara em tudo, está ligada em tudo. Pessoa incrédula é viciante em toque, em tato, em visão. A pessoa que tem fé é isso aqui que é desenvolvido. Eu quero ouvir Deus. Não isso aqui para o mal, porque tem gente também que desenvolve a audição para ouvir o que os outros dizem. Não, a audição dela é desenvolvida para quê? Para ouvir Deus. Eu quero ouvir Deus falar comigo. Eu quero ouvir o Senhor falar comigo. Os amigos do qual ele conhecia havia dito: nós vimos Jesus. Já era passível para que ele pudesse crer, mas ele disse: se eu não vir, se eu não pôr o dedo, se eu não tocar, eu de maneira nenhuma vou crer. Não é porque vocês estão me falando, não. Os sentidos.
Diz para mim o que os sentidos levou Pedro. Pedro, andando sobre as águas, sentiu o vento forte e afundou. Pedro, sentindo autoconfiança, disse: Senhor, de maneira nenhuma te acontecerá isso. Quantas pessoas, por meio dos sentidos, prevaricaram, afundaram, cavaram a própria sentença. Os sentidos. A Bíblia diz que os nossos sentidos devem ser exercitados, mas ela fala em outra conotação, positivamente, para discernirmos o bem e o mal. Agora, os seus sentidos são famintos, são necessitados de certezas, necessitados de convicções. Você precisa enxergar para crer, você precisa tocar para poder crer. Será que não é o suficiente nós ouvirmos a palavra de Deus e essa palavra entrar dentro dos nossos corações de tal maneira e gerar a fé concebida pela esperança genuína na Escritura e no Criador, como o próprio escritor diz? Será que nós não temos fé? Eu vou dizer uma coisa para você. Eu sou uma pessoa que eu sou muito autoanalítica. Não vou dizer autocrítica, mas eu sou muito analítica. Acho que se um dia eu me pegasse sem fé, eu ia me achar um saco de batata podre. Já me vi em várias situações. Mas espera aí, sem fé. Você pode chorar, você pode clamar, você pode gritar, você pode expurgar, você pode lamentar, mas sem fé naquele que te amou até o fim, que deu a sua vida por ele, ele vai resolver no último momento, não sei, e se ele não resolver, qual é o problema? Eu enfrento. Agora nós que somos protetivos dos nossos sentidos, por que os nossos sentidos são super desenvolvidos para o mal, para as sensações? Porque nós somos caçadores de bem-estar, queremos comer bem, queremos dormir bem, queremos viver bem, somos caçadores de bem-estar. Por isso que desenvolvemos de uma maneira aguçada os nossos sentidos, ao invés de desenvolvermos a nossa fé, ao invés de crescermos a nossa fé, porque é ela que nos sustenta, é ela que nos banca na hora da aflição. Essa é a grande questão. O que aconteceu quando Marta, Jesus chega e Marta vem com aquelas cobranças, se tu estivesses aqui, o que aconteceu? Os sentidos aguçados e aflorados. Quantas pessoas traíram a própria fé, a própria historicidade com Jesus? Eu sei que às vezes você pisa na bola, eu também piso na bola. A gente faz coisas que não deveria fazer. Tá, mas espera aí, trair a sua fé? Não. Existem muitas coisas que você pensa que tem quando você não tem. Família você não tem, não é sua. Vida você não tem, não é sua. Correto? Casa você não tem, não é sua. Nada é seu. Agora a Bíblia diz, a fé é sua, gerada pelo Espírito Santo. Ela é sua. Você cuida das coisas e fica desesperado por coisas que não são suas. E você pretere coisa que é sua. A fé é sua. Você precisa cuidar dela. Você precisa cuidar da sua fé. Você precisa ter uma fé socorrista. Você precisa ter uma fé que te sustenta na hora da adversidade. O crente, ele tem que ser crente quando? Quando a água bate, quando a tempestade vem, é aí que ele tem que ser crente. Em outro tempo, qualquer um é crente, até o católico parece crente se cantar um hino. Agora você tem que ser crente quando? Quando a adversidade bate a tua porta e você diz, espera aí diabo, espera aí que eu vou glorificar o Senhor Jesus. Você crê e ponto. Medo de suar? Eu não tenho medo de suar. Você tem medo de suar? Você derrete? Eu não derreto. Você derrete?
Não, ninguém derrete. Nunca, nenhuma adversidade que você passou consumiu você. Nenhum problema que você passou destruiu você. E não vai destruir. Por quê? Porque Ele é maior do que todas as coisas. Essa é a grande questão. A fé de Tomé, até então, era baseado nos sentidos. Eu tenho que ver, se eu ver, eu creio. Se eu tocar, eu creio. E aí? Pergunta para o seu irmão, você tem fé, irmão? A fé é uma virtude, é um tesouro que nós temos dentro de nós, e nós sentimos ela movimentar dentro da gente. Você sente ela movimentar? Você já ouviu a fé falar? Quando você está numa situação crucial, e então o Espírito Santo conversando e atestando e testificando, e a fé fala, eis-me aqui, com uma voz de trovão. E ela não vê a hora de estar em ativa, ela não vê a hora de mostrar no que ela é fundamentada, em quem ela é fundamentada e quem a sustenta, que é o Senhor do universo, é o autor da própria, Ele é o autor e consumador da nossa fé. É Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Eu não sei o quanto você já foi provado. Quem sabe você é dependente de berços de ouro, transferiu os berços agora para bicama de ouro, camas de solteiro de ouro, cama queen de ouro e até a king de ouro. Não sei. Eu só sei que você precisa ter uma fé arrojada, porque o mundo jaz no maligno, porque a carne é ferrenha e porque o eu gosta de se manifestar. Essa é a grande questão. O diabo não brinca em serviço. O diabo conhece todas as suas fraquezas. O diabo conhece tudo. Ele sabe o ponto certo de pegar. Ele sabe a sua fragilidade. Ele sabe do que você teme, o que deixa você irado, o que deixa você triste, o que deixa você angustiado, o que deixa você agoniado. Ele sabe toda a sua tabela de decadência. Ele sabe no que você é mais vulnerável à tentação. Ele conhece tudo. E se você ficar detido e aprisionado nos seus sentidos, de enxergar, de tocar e tudo aquilo que você vive, você está perdido. Versículo de número 26. 8 dias depois, diga, passou-se uma semana. Pergunta para o seu irmão, você está nessa semana? Tem gente que perdeu a fé e a semana dele, vamos colocar aqui tipologicamente, não acabou ainda. Faz 1 ano que ele está incrédulo. Faz 1 ano que ele está vivendo porque ele tem que vir na igreja, porque ele trabalha, porque ele tem... Cadê a fé dele? Se de repente vier uma notícia ruim de um médico, ou uma notícia, pronto, o crente vai para o buraco. Vai para o buraco. Fragmenta inteirinho. Por quê? Porque a fé é baseada nos sentidos. Sentidos de conforto. O que eu sinto, o que eu vejo, o que eu toco, aquilo que me cerca. Sua fé não pode ser horizontal, ela tem que ser vertical. Sua fé não é aquilo que você vê, não é aquilo que você toca. É aquele que te vê. Passado 8 dias, 1 semana. Vamos colocar essa semana aqui como uma tipologia, um significado. Quem sabe faz 1 semana que você perdeu a fé. Faz 1 ano que você perdeu a fé. Faz anos que você perdeu a fé. E você não tem mais essa fé movimentada dentro de você. Eu creio. Quem já passou por uma situação que você tinha que pensar, se esforçar e ajudar a perna direita a levantar-se para seguir o passo adiante. E depois você tem que pensar, raciocinar e ajudar a perna esquerda para dar outro passo. Quem já passou por isso? Você pensa, e agora?
E agora? Você raciocina, me ajuda. E você pega a perna e diz, vamos lá. E aí você diz, eu creio. Você diz para você mesmo, você prega para você mesmo. Eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. E no dia seguinte vai lá você de novo. Pega, pensa, raciocina e pega a perna com a mão e fala, vamos lá, corpo. Estou falando isso, lógico, tipicamente, não é literal, é uma tipologia. Você se esforça para caminhar e você diz, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio. De repente você vai percebendo que as suas pernas vão ganhando força. Você vai percebendo que você vai ficando mais ágil. Você vai percebendo que você vai saindo daquele túnel. Você vai saindo daquela escuridão. E você vai percebendo que a luz não está no final do túnel. Ela está dentro de você. E é você quem faz o caminho clarear. É a luz que jorra daqui de dentro. Crente não tem luz no fim do túnel. Crente é a luz do mundo. Vós sois a luz deste mundo. Eu nunca tive luz em fim do túnel. A luz sempre esteve com você. É você quem sai daquele período de trevas por meio da sua fé, por meio do esforço, por meio da ação socorrista, salvadora de Cristo. Entende? E você se esforça. E todos os dias é uma luta. E todos os dias é um esforço. E todos os dias é uma batalha. E todos os dias. E você vai se desintoxicando do dia anterior. E você vai sendo exercitado, como em Eclesiastes capítulo 3, a partir do versículo 10 e 11. Eu dei os maus tempos para os homens, para com eles os exercitar. E você fica exercitado no mau tempo, não como um bebê chorão. Tem gente que passa por uma necessidade financeira como se ele nunca tivesse passado. E ele passou a vida inteira a necessidade financeira. Aí você fala, peraí, não estou entendendo mais nada. Peraí. As necessidades e as provações e as dificuldades é para te exercitar. Para você aprender. Quanto tempo? Você já passou por uma necessidade dessa? Acho que é por isso que você está assim. Não, pastor, eu passo a vida inteira. Eu estou dando um exemplo, tá? Eu passo a vida inteira. Peraí, já era para estar exercitado, não é? É ou não é? Por que você está assim? Você foi rejeitado? É compreensível. Você nunca foi rejeitado? Não, pastor, a vida inteira eu fui rejeitado. Peraí. É igual eu. Eu nunca tive sistema de valorização dentro da minha casa. É igual agora eu achar assim, ninguém me dá valor. Peraí, eu nunca tive. Nunca ninguém me viu. Eu sou exercitada em desvalorização. É óbvio. Se eu não fosse, eu era um fracasso. Eu sou pós-graduado em desvalorização. Qual o problema? E aí? Pelo tempo já devia ser mestre. Mestre no sofrimento, mestre no desprezo, mestre. Por quê? Por causa da fé. Amém? Se eu não vir os cravos, se eu não vir as marcas, se eu não colocar a mão, as situações difíceis é para você ser exercitado nelas. Não é para você ficar a vida inteira como um bebê chorão. Não. Você passa uma, às vezes precisa passar de novo, a terceira você fala, isso aqui me sai melhor. Agora você passa a primeira, passa a segunda, passa a terceira, cada vez você fica pior. Aí você fala, não, tem algum problema com o barro. Peraí, tem algum problema? Quando você passa por uma situação, quando eu passo por uma situação difícil, eu faço uma análise de mim. Peraí, onde é que eu errei? O que eu falhei? Onde eu deveria ter agido melhor? Uma análise. Quando eu passo uma situação semelhante, eu tenho um caderno que chama Situações Difíceis. Aí eu vou lá, marco o texto em si, vou lá, porque às vezes a gente esquece. Por quê? Você tem que se estudar. Paulo diz, examinai a vós mesmos, para ver se vocês permanecem na fé. E aí? Continuando depois, disse a Tomé. Jesus aparece, apresenta, 8 dias depois. Tomé estava com eles, agora sim. Jesus entra, versículo 26, com as portas fechadas e apresenta-se no meio e diz, paz seja convosco.
Depois disse a Tomé: põe aqui teu dedo, vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe no meu lado. Você não quer pôr a mão? Você não quer tatear? Põe. Aí ele olha para Tomé e diz o quê? O que ele diz? Não sejas incrédulo. Eu queria perguntar uma coisa para você. Quem na Escritura, em um diálogo com Jesus Cristo, recebeu o título de incrédulo? Diz aí para o seu irmão. Quem? Você olha pessoas que receberam a confirmação e orientação, pouca fé. Só Tomé. Por quê? Falo do corpo do discípulo. Por quê? Não sejas incrédulo, mas crente. Você gosta de ser crente? Eu tenho jactância em ser crente. Eu falo que eu sou crente de boca cheia. Sou crente, de boca cheia. Acho lindo ser crente. Maravilhoso, a melhor coisa que existe. É ou não é? Você é crente. Você crê em Deus. Você confia nele. Você entregou a sua vida para ele. Isso você tem uma jactância, ou seja, um orgulho santo por ser crente. Você crê em Deus. Isso não é porque você tem boas coisas dele apenas, não. É para toda hora. É para todo momento e toda situação. Você é crente. Pergunta para o seu irmão, você é crente? Tem crente que ele acha que é porque ele é crente, porque ele não ouve música do mundo, ele não fala palavrão, ele não adultera, ele não rouba, e ele vem à igreja aos domingos. Ele acha que é crente por causa disso. Fala para o teu irmão que isso aí não é ser crente. Ser crente, como disse o texto hoje, falando respectivamente da palavra, é receber a palavra no coração e tê-la escrita. Essa palavra escrita por conta da vivacidade, da prática da palavra. Essa palavra escrita porque foi vivida, gera esperança. A esperança é tida na mão do Espírito e ele leva ao nosso espírito e ali concebe certeza, porque a fé é a mistura da esperança na Escritura junto com a certeza concebida pelo Espírito Santo. Isso é fé. Certeza. Para você ter certeza, você tem que ter uma esperança aqui, ó. Eu tenho certeza. Certeza. E a coisa vai para baixo e vai para cima. E melhora. Você já viu pessoas viciadas em sentido? Elas estão orando, né? Por exemplo, por uma pessoa. Ó Senhor, ó Senhor, ó Senhor. Aí essa pessoa dá uma melhorada. Ela fala, glória a Deus, aleluia, Deus fez. Aí você fala, acorda. É uma melhora. Deus faz quando tem conversão, quando tem mudança total. Calma, espera para celebrar depois. Mas ela é viciada na visão. Melhorou, ela já faz festa. Oh, Deus! Aí depois a pessoa cai de novo, ela fala, porque o diabo, porque lá, e ela fica assim, conforme a visão. O que ela vê algo bom, ela sobe. Ela vê algo ruim, ela desce. Ela vê algo bom, ela sobe. Ela vê. Agora, aqueles que são discipulados na audição, eles ouvem o Espírito Santo falar com eles e testificar com eles sobre a obra que o Senhor tem feito. É diferente ou não é? Pergunta para o seu irmão, o teu negócio é visão ou audição? Qual é o teu negócio? Se você for atentar pelo que você vê, irmão, você está no corgo. A coisa está feia para se ver. Está feia. É igual o crente, esse negócio do coronavírus, né? Fala. Quando é que um crente dobra o joelho no chão e fala, Senhor, me guarda das pestes, Salmo 91, tua palavra diz que... Não, mas ele fica falando. Vai no lugar, fala, o brasileiro, o latino é impressionante. Ora. Em vez de falar, ora. Você orou para Deus te proteger, você e sua família?
Então, se você não orou, por que você vai falar? Hã? Você não orou, porque você vai falar de uma coisa que você nem orou. E fica falando. Fala, mas você orou para Deus? Senhor, guarda, livra. A tua palavra diz no Salmo 91, que o Senhor me livra da peste, do mal, livra os meus filhos, ora todo dia. Senhor, livra, guarda. Aí fica falando, pelo amor de Deus. Diga para o seu irmão, não seja incrédulo, mas crente. Amém? Para você ficar livre do coronavírus, você precisa fazer 3 coisas. Primeira, oração. Depois parar de beijar os outros, igual diz e parar de pegar na mão, né? Isso é importante. É isso aí que você tem que fazer. É um tempo que nós estamos vivendo. Viu? É um tempo que nós estamos vivendo durante 4 meses, a incubação do vírus e tal. É um tempo. E primeiro a gente ora, depois a gente se cuida, porque a gente não vai ser abduzido também, né? Não pode ser abduzido, tipo, eu estou sagrado e nada me pega. Não, nós estamos no mundo. Nós estamos no mundo. Nós estamos sujeitos às situações. Então a gente ora e faz a nossa parte, porque Deus faz a dele. Mas você tem que fazer a tua. Amém? Então para de beijar os irmãozinhos no rosto, as irmãzinhas no rosto, e pegar muito na mão. Vamos evitar um pouquinho. O pastor vai pôr álcool lá no fundo, no domingo, para todo mundo higienizar, viu? É importante fazer a nossa parte, tá bom? Fala para o teu irmão, não seja incrédulo. Queria que você fechasse os seus olhos. Eu queria que você orasse pela sua vida. Queria que você orasse para Deus te dar fé. Que jeito que Deus vai te dar fé? Te dando mais do Espírito Santo, para que você obedeça a palavra. Quero chamar o louvor para vir aqui à frente. Senhor, nós queremos confessar as vitórias do nosso coração, o êxito dos nossos sentidos. Você pode confessar agora as vitórias dos seus sentidos? Muitas vezes você sucumbiu por causa dos seus sentidos. Muitas vezes você ouviu o seu coração e o seu coração teve êxito quando a fé deveria ter vencido. Você resolveu sentir ao invés de crer. Alimentando a sua alma com sentidos, alimentando a sua alma com sensações. Fala com o Senhor agora, Senhor, me perdoe, eu não tenho cuidado da minha fé como eu deveria. Eu vou precisar da fé até o último dia meu de vida nessa terra. Pedro diz que nós temos que ser bons cuidadores da nossa fé. Diga para o Senhor agora, Senhor, eu confesso que eu tenho cuidado mal da minha fé. Eu preciso cuidar melhor da minha fé, Senhor. Eu preciso cuidar melhor da minha fé. Diz ao Senhor agora.